Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabajadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza a favor das trabalhadoras domésticas. Migrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos o Dr. Antônio José de Arruda Rebouças, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado especialista em Direito da Seguridade Social e Direito Previdenciário. Como vai, Dr. Rebouças? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, como eu disse, né, o Dr. Rebouças ele é especialista em questão de direito da seguridade social, previdenciário, e também, mais especificamente, também em questão de acidente de trabalho, né, doutor? Então, para começar aqui a nossa conversa, eu acho que seria interessante o senhor contar um pouco, né, da sua trajetória nesse tema, né, e que é tão importante, né, para a categoria, na verdade, para todas as categorias, né, para todas as categorias de trabalhadores, né, que volta e meia, né, se envolvem, né? Essa questão é tão fundamental para todos nós, né? Pois não. Bom, eu me diplomei em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1969. Nela ingressei em 1965 e durante 5 anos do bacharelado eu atuei paralelamente num escritório de advocacia especializado em acidentes e doenças do trabalho. Eles defendiam as seguradoras contra contra os trabalhadores, enfim, né? Eu era muito jovem, tinha 18 anos, vim de uma cidade do interior, bem provinciana, e então a minha formação, digamos assim, do lado espiritual era tradicional de um católico. Nunca fui grande coisa também como católico, mas, enfim, tenho a minha crença, né? E então eu me preocupava com o social, mais no sentido assim de uma certa solidariedade, tipo assistencialismo. E nesse escritório eu fui acompanhando os casos que os advogados em que os advogados atuavam e assistia a muitas cenas lá terríveis de viúvas que vinham pedir, pelo amor de Deus, para ser feito um acordo com a seguradora. O escritório defendia 5 seguradoras na época, né? Quando o seguro era concorrente entre a Previdência Pública e seguradoras privadas. E aquelas cenas começaram a me sensibilizar cada vez mais, e, a par disso, na faculdade mesmo, eu comecei a tomar uma outra consciência social. E, quando eu me formei, aceitei o convite para trabalhar exatamente na defesa dos trabalhadores, né, juridicamente. E me dedico até hoje a essa defesa. Eu escrevi um livro sobre acidente de trabalho em coautoria pela editora dos tribunais. Foi editado em 1973, eu tinha 26 anos à época, e tenho escrito aí textos, desde então, publicados, não, assessoro muitos sindicatos de trabalhadores. Aí eu fiquei totalmente do lado dos trabalhadores. Antes eu até não apitava nada, que era um mero estudante, né? Mas, enfim. E comecei a atuar também no movimento sindical. Fui um dos fundadores dessa instituição DIESAT,
O DIESAT é o irmão pobre, aliás, o irmão miserável do DIES. O DIES está pobre e o DIESAT é miserável, né? No sentido econômico, né? É uma entidade nacional, a gente atua por convicção social, por compromisso social, não tem remuneração, né? E existem profissionais das mais diversas áreas, medicina, etc., que também prestam esses serviços à população, e principalmente no ambiente sindical, né? Eu já assessorei vários sindicatos de trabalhadores ao longo dos anos, mas recentemente eu assessoro o Sindicato dos Bancários, até há pouco assessorei o de processamento de dados, da tecnologia da informação, e assessoro também o Sindicato dos Radialistas de São Paulo, entre outros, né? Mas eu já passei aí por vários sindicatos de químicos, metalúrgicos, vidreiros, etc. e tal, né? Sempre sindicatos de obreiros, né? De trabalhadores. E agora estou tendo a oportunidade de conhecer mais a fundo essa categoria pela qual eu, nos meus trabalhos, nas minhas falas, eu sou ainda orador, um dos oradores do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu, ultimamente, com a pandemia, eu tenho evitado esse trabalho, mas por questão de risco, né? Eu estou com 74 anos, né? E sou hipertenso e tal. Mas eu sempre falei, defendi historicamente a inclusão dos domésticos, trabalhadores domésticos, que são uma categoria muito ampla, né? E dos seus problemas. Mas agora eu estou tendo a oportunidade, e agradeço por isso, de entrar em contato mais direto. A gente sabe dos problemas, mas por informações, alguma coisa assim, né? Não por vivência, né? Mas estou à disposição no que puder contribuir, não só agora, como em outras oportunidades, se assim preferirem, né? Desde já, a gente agradece muito a presença do senhor aqui no programa com certeza em outras oportunidades também. Mas agora, falando um pouco sobre essa trajetória, pegando o gancho dessa trajetória do senhor, eu queria perguntar um pouco sobre como que o senhor vê essa questão das leis de proteção do trabalhador em relação ao acidente de trabalho, né? Pode especificar um pouco melhor mais adiante, porque geralmente quando a gente fala nos direitos dos trabalhadores, né, a gente está, inclusive na categoria trabalhadoras domésticas, a gente está falando muito em direito a férias, ao salário mínimo, à carteira assinada, mas às vezes a gente se esquece também que tem outros direitos, né, inclusive essas questões de seguridade social e também a questão de proteção, como o senhor falou agora, de acidente de trabalho. Então, como que o senhor vê essa trajetória do, do, dessa jurisdição, dessas leis em relação a esse tema? Pois bem, é uma boa oportunidade para comentar a respeito de algumas coisas que me preocupam bastante. Não só a mim, mas todos aqueles que atuam com esse compromisso para com os trabalhadores e a sociedade também, né? Nós tivemos um avanço muito grande com a Constituição de 1988, merecidamente chamada de Constituição Cidadã. Mas começou-se um processo que foi num crescendo de enfraquecimento e, nos últimos anos, de destruição de quase todos esses direitos conquistados. Do governo Fernando Henrique, por exemplo, nós tivemos já um processo de destruição, de inviabilização da Seguridade Social. A Seguridade Social, segundo a Constituição, é composta de forma tripartite. Nós temos um tripé, a Previdência Social,
pública, a saúde e a assistência social. Esse é o tripé. E deveria ter um Conselho Nacional de Seguridade Social, que o Fernando Henrique, com medidas provisórias, etc., pressionando o Congresso, conseguiu transformar em lei. Então, destruiu-se já o sistema de seguridade, que era importante. Aliás, eu defendia, talvez ingenuamente, sei lá, mas pelo compromisso, que a seguridade devia ter 4 pés, 4 pernas, incluindo a educação. Porque um país sem educação não consegue ir adiante, né? No compromisso com o povo. E a educação, no sentido de, nas faculdades de medicina, principalmente, e outras, engenharia, e as mais diversas ciências, entrasse também a questão social, né? Um médico, por exemplo, não sabe o que é o trabalho de alguém. Ele sabe teoricamente, mas não sabe o que é o trabalho numa fábrica, enfim, nas empresas em geral, né? Bancos, etc. e tal. Mas, enfim, com o governo Temer, esse processo que eu chamava de desconstrução de direitos, inclusive isso ocorreu no governo da Dilma, no governo Lula, a pressão contra eles foi historicamente muito grande, né? Então, o Temer já iniciou com o golpe que ele deu o processo de destruição, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e eles não estão contentes e ainda querem continuar o processo destrutivo, né? Eu vejo com muita preocupação, porque hoje, com o Guedes, com perdão do palavrão, como eu costumo dizer, né, Paulo Guedes, quando eu falo o nome de safado, eu acho que é um palavrão. Então, com o Paulo Guedes ligado aí à área financeira, que quer destruir o INSS, quer destruir o SUS, passando tudo para a iniciativa privada, né? É um processo muito perverso, muito escandalosamente direcionado para o lado financeiro, né? Então, essa criação dessa carteira em que haveria o registro, mas não teria direitos previdenciários, o fundo de garantia seria inferior, não conta como tempo de serviço. O trabalhador, muitas vezes, não está consciente da importância do que é um INSS. Mas, como têm sido favorecidas muitas empresas, grandes empresas, sobretudo, que são exoneradas de certos encargos, né? Elas têm redução aí de dívidas, e isso tudo vai corroendo as finanças do INSS, né? Então, eu vejo isso com muita apreensão. A sociedade precisaria reagir, mas, enfim, a gente é uma gota d'água que quer fazer alguma coisa, né? A situação a gente pensa assim, né? A gente dá até vontade de chorar, né? Nesse sentido, né? Porque, como o senhor bem disse, quer dizer, a gente vem sempre com tentativas, né? De corromper esse sistema, mas os últimos anos realmente tá bem complicado mesmo. Aí nos resta a luta, né? Nos resta É a a, a, luta. a ação, né? Porque também não podemos ficar parados, né? Não, não, sem dúvida, né? Sem Observando dúvida. tudo isso. Bem, mas agora vendo um pouco mais sobre algumas questões mais práticas, assim, né? Quando a gente pensa, acho que a gente pensa na questão do trabalhador doméstico, né? Sempre tem questões mais específicas, né? Que é o trabalhador que trabalha no ambiente familiar, né? Dentro da residência. Obviamente, com algumas questões são muitas questões são diferentes do trabalhador de uma fábrica, numa firma, né? Mas Sem o dúvida. senhor chegou a mencionar também na primeira fala do senhor que
o trabalhador doméstico, por muito tempo, não estava incluso nessa questão das proteções contra acidente de trabalho. Você poderia falar um pouco mais sobre essa trajetória, né? Pois é, assim também como o servidor público, muitos servidores públicos, né, não têm uma proteção adequada para os casos de acidentes e doenças do trabalho, né? Especificamente com relação aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos, eu poderia apontar não só os acidentes, como também as doenças contraídas em razão do trabalho. Conforme a atividade, e quase todas elas são, de alguma forma, potencialmente prejudiciais à saúde, né? Então, nós podemos encontrar problemas como na coluna vertebral, uma hérnia de disco, por despender muito esforço físico, fazer muita flexão no trabalho, problemas em ombros, em mãos, com movimentos repetitivos, no caso de atos de cozinhar, por exemplo. Enfim, existem uma série de doenças que normalmente não são recordadas, não são lembradas, né? Não são divulgadas, inclusive, né? E, conforme o caso, poderia haver até problemas de ordem cardíaca, vai depender do tempo de exposição no trabalho, né? Nós temos que considerar também o trabalhador, a trabalhadora, ao longo da sua vida, não apenas no último emprego, nos 2 últimos empregos, é diferente da área trabalhista, né? São pessoas seguradas da Previdência Social e, como tal, devem ser vistas. Desde que haja um contrato de trabalho, elas têm atualmente a proteção prevista na lei. Sem falar dos problemas de ordem psíquica. Os problemas psicológicos hoje são muito frequentes em todo quanto trabalho, né? Acredito que haja também no trabalho certas condições assim muito desfavoráveis, sob pressão, exigências exageradas, né? Maus tratos, por que não dizer, né? Falta de um mínimo respeito para com quem trabalha, né? Infelizmente, nós temos nessa parte cultural uma deficiência muito grande, né? E eu lido com esses problemas diariamente, né? Não é interessante que, apesar de ser um nome relativamente conhecido, eu nunca tive a honra de defender um trabalhador, uma trabalhadora doméstica na minha profissão. Já até atuei em outras áreas e tal, no CIV, etc. e tal, mas como empregados, não tive essa oportunidade, né? Então, eu até gostaria de saber quais são as queixas principais dos domésticos para a gente poder se posicionar, né? Eu acho que o senhor, a gente até tem uma listinha, né, de algumas questões que o senhor até já mencionou, mas uma coisa que o senhor falou que eu acho que é bem interessante é a questão das questões psicológicas, que inclusive vem sendo tema de alguns dos nossos programas aqui, né? Inclusive, do nosso último programa, a gente já fez uns 4 programas com psicólogos que atendem a, a, as trabalhadoras domésticas, né? Seja em trabalhos em grupo, em terapias em grupo, individual, né? Porque as questões de assédio são muito grandes, né? Tudo por questões históricas, né? Mas bem por aquilo que a gente já sabe, quer dizer, é um trabalho dentro da residência do empregador, então é como se da residência tudo pudesse acontecer, né? Então, todas aquelas questões de assédio moral, assédio e, obviamente, assédio sexual, e são questões que a gente sabe que ainda acontecem e acontecem com uma regularidade que eu acho que as pessoas que não estão envolvidas muito no meio assim desconhecem, mas sempre no sindicato e nos outros sindicatos do país, toda semana chega alguém relatando casos de assédio sexual, por exemplo, né? Então, mas essa questão do assédio, da violência,
da pressão, dos xingamentos, das pressões psicológicas, são questões que realmente ocorrem muito, e existe um movimento dos sindicatos e da própria Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas de propor soluções para isso, né? Então, tem vários sindicatos que fazem parcerias, né, com psicólogos tal, para tentar atender a alguma parte da categoria. E algumas coisas que foram mencionadas também pelas diretoras do sindicato na questão de trabalho, e que eu acho que o senhor já dividiu em dois grupos, seriam os acidentes, né? Que Exato. o termo que a gente mais imagina, quer dizer, o que é um acidente, né? É ali as queimaduras, por exemplo, que foi algo bastante relatado, queimaduras das cozinheiras, né, que se queimam ao fazer as refeições, e as queimaduras, convenhamos, podem ser muito graves. É algo que eu acho que é também muito comum, são as quedas, né? Quedas são algo muito complicado, que a gente sabe que uma queda, dependendo de como for, pode trazer consequências gravíssimas para a trabalhadora. E, por outro lado, tem isso que o senhor mencionou sobre essas questões de saúde que vêm a longo prazo, né? Não necessariamente a trabalhadora vai perceber em um emprego, né? Mas vai perceber talvez mais a longo prazo, como foi a questão da coluna, que foi algo bastante mencionado também, né? Acho que um ponto que a gente também não pode esquecer são os produtos químicos. A trabalhadora Sim. doméstica é uma trabalhadora que lida com produtos químicos, e se não e parece algo assim normal, né? Mexer com cândida, mexer com água sanitária, mexer com limpa-forno e tal, mas se não for utilizado com os produtos certos, da maneira certa, pode trazer também consequências a longo prazo muito sérias, né? Sem dúvida. É, nós precisamos, com relação às doenças, considerar o fator tempo de exposição no trabalho. Então, considerando o trabalho em vários lugares, né, no decorrer do tempo, trabalhou prestando serviço a uma família, depois para outra, etc. e tal, né? Temos que ver sempre pelo conjunto aí, nesse particular. E também há uma falsa colocação equivocada de que uma asma, por exemplo, uma bronquite. O senhor falou em produtos químicos, né? Então, digamos que uma trabalhadora doméstica, na infância, tinha crises de asma, fundo alérgico e tal, mas tinha crises. Ia de vez em quando lá tomar um oxigênio lá no hospital, no ambulatório, enfim. Mas na vida adulta, trabalhando já com vínculo de emprego, se expõe a produtos químicos que agravam o quadro, e surge uma bronquite asmática. É um quadro mais sério, mais complicado. Então, não se pode alegar, olha, já tinha desde a infância esse problema, não tem nada a ver com o trabalho. Se o trabalho foi uma das causas, a exposição a produtos químicos reiterada, do surgimento dessa bronquite, é ocupacional, é ligada ao trabalho. Pode ser ligada ao trabalho, né? É porque existe um princípio na lei que é o da chamada concausa. De forma muito prática, assim, eu diria o seguinte: concausa é uma causa do trabalho com outra causa, então, com causa que não tem nada a ver com o trabalho. Uma predisposição pessoal, um fator até hereditário, mas só surgiu o dano porque o direito protege o dano em forma de indenização. Então, surge o dano, o que é? É a incapacidade para o trabalho, não precisa ser total, pode ser parcial. E, nesse caso, nós temos, então, uma chamada doença do trabalho caracterizada. E assim, várias outras enfermidades. Por isso que eu acho importante a divulgação dessas informações, e também eu me preocupo muito, é até um trabalho que eu estou fazendo com os radialistas, assim, lá eu não tenho nenhuma remuneração, mas eu falei para eles, olha, eu vou doar para vocês
tudo que eu tenho em matéria de livros. Só não vou doar, por enquanto, livros jurídicos, porque eu preciso aqui defender o meu ganha-pão, né? Por quê? Porque aí é que você consegue que o trabalhador, a trabalhadora tenha mais consciência de uma série de coisas, né? Então, a concausa é uma delas, porque, além disso, é preciso trabalhar com a formação. Uma boa assessoria sindical é necessariamente, na minha opinião e na minha experiência, é multiprofissional. Não adianta só o advogado. Não adianta só haver um advogado qualificado se ele não tem um bom médico que conheça muito de medicina do trabalho para fazer a sua defesa. Então, eu acho muito importante trabalhar na formação também. E é uma coisa que eu me proponho sempre a fazer, formação. Já dei cursos aí para instituições sindicais em todo o Brasil, exatamente sem nenhum objetivo financeiro, sabe? É divulgar o conhecimento. Claro que é limitado, eu sou limitado, eu tenho meus erros, minhas falhas, minhas limitações, né? Mas eu tenho uma respeitável, acredito, vivência de mais de 50 anos atuando nessa área. Então, eu posso passar material, informações, é, e tive o privilégio também de lecionar nessas duas faculdades, convivendo com médicos e tal. Então, isso me deu uma visão mais especializada, né, do assunto. Então, o trabalho seria, por exemplo, um sindicato quer que eu oriente os advogados para atuarem nessa área, com prazer. Com prazer, a gente combina, vou lá, não quero ganhar absolutamente nada, mas eu sempre estudei em escola pública como filho de criação de um motorista de caminhão. Eu perdi minha mãe com 1 ano e meio, né? E meu pai casou-se de novo, não deu certo lá no casamento, então ele teve um filho com a madrasta e com isso ninguém gosta muito de criar o filho dos outros, né? Então eu e meu irmão ficamos aí meio à deriva, né? E uns tios, um pegou o meu irmão e o outro a mim e criaram como filhos, né? Nós somos extremamente gratos, eles já até faleceram. Mas por que eu consegui me tornar advogado? Porque a escola pública era boa, era muito melhor que a particular, muito melhor. Era vergonhoso. Quem não gostava de estudar, era meio preguiçoso, e a família tinha dinheiro, ia para a escola particular. Mas a pública era muito qualificada, muito boa. A saúde também não era como hoje. Criou-se o SUS, que foi um grande avanço, né? Mas todo o sistema, no fundo, pelo menos pela classe dominante, quer evitar o crescimento do SUS, né? Quer fortalecer a medicina privada, os hospitais particulares, etc. e tal, né? Mas eu acho muito importante isso, ter uma equipe. Então, essa equipe seria médica, com psicólogos, com profissionais de várias áreas, né? A área da química e tal. É a proposta do Desarte, né? Coitadinho, ele está numa situação aí de miserabilidade muito grande, mas a gente é teimoso, está resistindo aí até onde pode, né? Tem que resistir, né? Tem que Tem que resistir. resistir sempre, né? É, mas nessa questão, eu acho que é bem importante essa ideia de do aprendizado, né? De ensinar, né? Para entender as questões, né? Tanto jurídicas, né? Obviamente, mas também da próprio trabalhador, né? Entender os limites, as consequências, até onde que ele pode, não pode ir, né? Também para entender os riscos da função, porque acho que é um ponto também que acontece, né? O próprio trabalhador às vezes não conhece os riscos daquilo que ele pode estar fazendo. Quer dizer, quem já não viu, sei lá, uma trabalhadora doméstica pendurada numa janela, sabe? Limpando uma jogada para fora de uma janela, ou mesmo lidando com um produto de limpeza que acha que
que não pode trazer nada a médio ou longo prazo, mas que realmente tem algum tipo de consequência, se não usar uma luva, por exemplo, né? Então, acho que essa parte da conscientização é importante tanto para a instituição, né, do sindicato, mas também para o próprio trabalhador, não é mesmo? É verdade. É um trabalho desafiador, né? É instigante, mas é preciso primeiro gostar do que faz, né? O profissional, né? O profissional gostando do que faz, ele consegue fazer muita coisa, né? Gostando, amando a sua atividade, né? Seu compromisso e tal. No caso do empregado doméstico também, então nós temos que considerar não só o acidente como a sua comunicação ao INSS, né? Para formular o pedido adequadamente, né, de benefício, também a orientação quanto à origem e ao agravamento. Então, se uma pessoa já tinha uma doença, mas ela foi agravada pelo trabalho, é também uma doença do trabalho. Também comporta a proteção. E há muitos casos dessa natureza, né? Já tinha um problema, mas depois ele foi agravado. Então, a incapacidade se tornou maior, a limitação para o trabalho, até eventualmente a invalidez, né? E isso deve ser considerado. Existem muitas doenças aí que podem ser ligadas ao trabalho, e é até bom conscientizar o trabalhador desses riscos, para ele mesmo se defender. Há uma grande ignorância, vamos dizer assim, por parte patronal também. Eu vejo surpreso aí que essas pessoas ignoram coisas até elementares envolvendo a saúde das pessoas, né? Eu estou dizendo com relação à área patronal, né? É uma questão cultural também. Então, de alguma forma, acho que seria importante divulgar, levar ao conhecimento, até porque muitas pessoas fazem porque não têm a menor noção dos riscos que estão causando às pessoas, né? Então, é um trabalho também importante aí de informação, divulgação, né? Ampliar o conhecimento, a compreensão do assunto, né? Eu acho que até a Covid pode ser considerada doença do trabalho, né? Se alguém numa família contraiu e quem trabalha lá por essa via de transmissão, há uma discussão sobre esse assunto. Não vou dizer que entrou, já ganhou, não é, né? Mas em princípio, um direito, né? Que cabe aí, principalmente deixando sequela, né? Para também receber o auxílio-doença e tal. É importante fazer esse tipo de trabalho, né? De informação, conscientização. Eu acho que essa questão da Covid, inclusive, foi algo bastante conversado nos sindicatos de trabalhadores domésticos, né? Porque houve, né, nesse 1 ano e meio, muita discussão se, por exemplo, se trabalho doméstico era essencial ou não, né? Então, por conta dessa conversa, muitas trabalhadoras foram trabalhar, mesmo nos períodos mais de maior pico da doença, né? E muitas adoeceram, né? A gente não pode esquecer, inclusive, que a primeira morte por Covid no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, né? Então, que pegou a doença justamente dos patrões que tinham retornado da Itália, se eu não me engano. Então, foi um debate que teve, né? Como o senhor disse, não é algo fácil assim de se argumentar, né? Mas que realmente teve. Inclusive também aquela questão, inclusive dos acidentes no projeto, né? Que, se eu não me engano, também é algo que também pode ser argumentado, né? Dependendo do que acontecer. Não sei se aí eu estou sendo um pouco bem leigo em relação a isso, mas eu acho que É o existe acidente alguma de nesse sentido. trajeto, né? É o Isso. chamado acidente de trajeto, né? De percurso e tal. E é interessante também uma coisa que não vejo divulgada. Não sei na categoria, como eu disse, eu não tenho vivência no trato com a categoria especificamente. Pode o trabalhador protegido
sofrer um acidente no final de semana, em casa, durante as férias, etc. e tal. Mas tendo esse direito, há um artigo da Lei 8.213, de 91, que fala em acidente de qualquer natureza ou causa. Então, se houver um acidente com sequela, mesmo não sendo no percurso para o trabalho, ou na volta do trabalho para casa, ou simplesmente durante um passeio, durante férias, feriado, etc., que a pessoa não tenha trabalhado, é também protegido. E o benefício, se houver sequela, além do auxílio à doença por incapacidade temporária, é o chamado auxílio acidente de 50%, se isso trouxer restrição para o seu trabalho de forma permanente. Então, é 50%, a grosso modo, não é bem assim, do valor mensal do benefício, e a pessoa pode continuar recebendo o salário e do INSS receber esse auxílio acidente. Então, vai ser um reforço ao orçamento pessoal, familiar, né? Já que há o dano, então, vamos buscar a indenização que a lei prevê, né? O seguro de acidentes do trabalho protege também o acidente com relação aos domésticos e aos empregados em geral. Quem não tem vínculo empregatício, aí, infelizmente, está desamparado nesse ponto, né? Não tem possibilidade de exercer um direito que não tem, né? Eu acho que esse só reforça algo que é uma questão histórica da luta dos trabalhadores domésticos, que é a questão da carteira assinada, né? Quer dizer, tem que ter o vínculo. Muitas Exatamente. trabalhadoras ainda hoje trabalham, têm vínculo empregatício, né? Então, é aquilo, né? O trabalhador só tem a ganhar com a carteira assinada. Sempre tem aquela Exatamente. conversa, não, eu te pago um pouquinho mais, mas você não assina, mas não assina a carteira, não. Porque existem essas questões do INSS, por exemplo, essas questões de acidente de trabalho, que a gente está conversando hoje. Quer dizer, se você sofre alguma coisa nesse sentido, sem a carteira assinada, você não tem direito a nada, como bem foi dito, né? Então, a luta pela carteira assinada é importante, inclusive, nesse ponto, né? Veja só, uma curiosidade. Quando eu entrei nesse escritório de advocacia, em 1965, como estudante, eu tomei conhecimento de que havia uma lei de 1944, é o Decreto-Lei 7.036, de 1944, que protegia os domésticos em acidentes e doenças do trabalho. Então, houve um retrocesso. Vejam só que coisa absurda, o que disse no direito que uma lei nova visa aperfeiçoar uma lei já existente, visa o aperfeiçoamento, não a destruição, né? E aí veio a Lei 5.316, de 1967, e tirou esse direito, simplesmente, né? Uma lei do tempo da ditadura. É a tal história, né? Tiraram direitos, né? Como sempre fazem hoje também. Esse exatamente, né? Um ponto que eu acho que é importante também acho que é interessante para os ouvintes é o INSS, né? Que a gente está discutindo, falando bastante, quer dizer, sobre as questões, mas quando o trabalhador chega a relatar, né, algum desses acidentes que a gente chega no INSS, geralmente não é fácil, é complicado, a gente sabe, né? E eu acho que tem dois pontos aí, né? Tem o próprio sistema do INSS, que é complexo, de certa forma, mas também toda a questão de como que todo esse, na verdade, todo o sistema, né? Como foi bem dito, todo o sistema de seguridade vem sendo, ao longo do tempo, me fala, é, diminuídos, vem sofrendo abalos importantes, né? Então, como que o senhor vê o sistema, né? Quando que na prática apoiar o trabalhador nessas questões, né? Não sei se o sindicato especificamente tem um contato com os centros de referência em saúde do trabalhador. Eles foram criados pela lei número 8080/90, né?
é uma forma de se memorizar, falando desse jeito, né? 80/90, a Lei Orgânica da Saúde. E ela prevê ali, como obrigação do SUS, que haja também o amparo aos trabalhadores em relação à sua saúde, né? Então, aqui em São Paulo, a Luísa Erundina, quando prefeita, criou os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que tiveram uma importância fundamental. Eles recebem do governo federal, tem uma destinação para isso, uma verba que mantém, então, esses centros de referência. Acontece que, por motivos políticos aí, outros prefeitos não comprometidos com os trabalhadores passaram a usar essa verba para outras coisas. E ultimamente tem sido difícil o atendimento, que muitos profissionais, um atendimento gratuito e especializado, foram se aposentando e não se cuidou da reposição dos quadros. Nós tivemos médicos aí muito qualificados nessa área. Ainda temos, né, alguns centros de referência em saúde do trabalhador. Seria interessante, se não tiver ainda isso daí ocorrendo, que se procure o contato, né? Nós temos o da Lapa, nós temos da Freguesia do Ó, aqui no centro. Do centro não é lá dos melhores. Tem de Santo Amaro, muito bom, de Itaquera, e eles atendem gratuitamente e de forma especializada, porque não adianta só o médico. O médico não entende quase sempre de medicina do trabalho. Então, ele faz um relatório, por exemplo, o trabalhador apresentar lá quando requer o benefício ao INSS, ok? Só que ele não sabe fazer, do ponto de vista médico, de medicina do trabalho, um relatório adequado. Então, muitas vezes, o trabalhador já vai lá com uma fundamentação médica inadequada, imprópria, porque o profissional não sabe, assim como o psicólogo também não sabe, né? Então, esses centros de referência são de uma importância extraordinária, e também as faculdades públicas, o nome já diz, né? São faculdades públicas, então tem que servir o público. A maioria delas servem às grandes empresas, às empresas, mas elas têm a obrigação moral e social, né? E a finalidade também de servir a população, que são públicos. Então, tentar um tipo de um convênio, um intercâmbio com faculdades de medicina e de outras áreas, né? Para essa assessoria, né? Para estudo de doenças ligadas ao trabalho na categoria, né? Eu acho muito importante isso. A Unicamp já teve uma experiência nesse particular, parece que não tem mais, não sei se é problema de verba. É a questão também da pressão política, né? Se a gente não exerce a pressão, não consegue muita coisa, né? Ou não consegue nada, na verdade, né? Eu acho que é uma maneira dessa, né? De atuação. Eu vejo também que, muitas vezes, se procura, se indica a defensoria pública. Eu respeito muito a defensoria pública, ela tem um quadro muito qualificado, tem grandes feitos e tal. Mas na área de acidentes e doenças do trabalho, eles não têm especialização. Então, o que eles fazem? Eles fazem convênio com algumas instituições para essa assessoria e tal. Então, tem escritórios de advocacia ou advogados, particularmente, individualmente, ou escritórios, que atuam nessa área. Mas eu vejo, fica desagradável até falar, mas eu tenho o mau hábito da sinceridade. Então, eu acho que o trabalho deles é de comprometimento, é de esforço, mas não adianta.
eles não conhecem a matéria com suficiência, eles não têm conhecimento, expertise, vamos dizer assim, né? Então, até ganham, mas pô, ganham muito mais. E, às vezes, a vitória não é aquela que poderia ser conseguida com alguém mais especializado. Consegue alguma coisa, mas não poderiam ter conseguido mais, né? Então, aí, tudo depende de um trabalho a longo prazo, né? De um trabalho tem que ser a longo prazo, multidisciplinar. É um desafio. Com certeza, acho que na fala isso fica bem claro, o quão desafiador é isso, porque como a gente conversou logo no início da conversa, é algo que é de uma importância enorme para todas as categorias, né? Obviamente que a gente trata mais aqui das trabalhadoras domésticas, mas isso é tão caro o trabalhador quanto as férias, 13º, quer dizer, e é um desafio lidar com todos esses pormenores que, como acho que ficou muito claro na fala aqui do Dr. Rebouças, o quanto que é especializado, né? Tem que entender de várias coisas, multidisciplinar também, né? Eu acho que o trabalho a longo prazo obviamente, e eu acho que isso é uma questão importante para os sindicatos, né? É, entrarem nessa, nessa luta, né? Também, né? Em prol do trabalhador, que é importante, né? Entenderem a importância desse tema e seguirem na luta para cobrar as coisas, né? Acho que isso é fundamental. Bem, infelizmente a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de, desde já, agradecer muito a presença aqui do Dr. Antônio Rebouças aqui na sua fala e, como sempre, eu gostaria de, além de agradecer, passar uma palavra final, doutor, uma mensagem final para os ouvintes, uma mensagem, algum convite, algum ponto que talvez a gente não tenha tratado, mas que o senhor gostaria muito de tratar. O senhor tem a palavra livre aqui agora no final. Muito obrigado, doutor, e a palavra é sua, por favor. Obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade. É uma categoria importante, uma categoria que eu sempre tive o maior apreço. Como eu disse, nas palestras lá na Ordem dos Advogados, quando eu falava sobre os trabalhadores protegidos, né? Protegido, falava, a lei em 44 protegia o trabalhador doméstico em acidente e doença do trabalho e depois eles foram excluídos, né? Isso é um absurdo, é um retrocesso e tal, né? Então, eu me ponho à disposição. Aqui, no caso, tem duas entidades que eu prezo demais e me coloco à disposição dentro das minhas possibilidades e limitações, né? Mas com muito carinho. Tanto a Missão da Paz, né? Como também o sindicato. Eu acho que cada cidadão deve se comprometer também com o social, né? Porque é tudo um país só, né? A nossa nação, é nosso povo, a nossa terra, a nossa gente, né? Se não vejo sentido na existência humana, principalmente para quem entrou num curso de ciências jurídicas e sociais. Eu confesso até a minha ignorância nesse ponto, se ainda se continua se chamando ciências sociais, jurídicas e sociais. Acho que o social está meio de lado aí nessa história toda, né? Mas a gente não pode deixar de pensar. Na faculdade, no primeiro ano, um professor, infelizmente eu não me lembro do nome, mas eu me lembro do fato. Ele dizia o seguinte: vocês são jovens. Eu tinha 18 anos e outros eram muito jovens também. Vocês são uma geração do futuro. Vocês estão se preparando para serem juízes, promotores, advogados, etc. e tal. Vocês têm uma obrigação para com o país, para com a nação, deixá-lo
melhor do que encontraram. Aquilo me calou fundo. E, de vez em quando, isso me dói recordar, porque a minha geração não está conseguindo deixar, ultimamente, o nosso país melhor do que nós recebemos. Hoje, com 74 anos, para mim é difícil constatar esse fato. Mas a gente briga, a gente luta. Enquanto tiver forças, enquanto Deus permitir, eu estarei nessa luta com muito empenho, porque, afinal de contas, nós amamos a nossa terra e a nossa gente. Então, estou à disposição. Vocês, que para integrar o DIESAT precisa contribuir, e a maioria dos sindicatos até não tem condição, né, econômica e tal. Mas procurem conhecer um pouco também do DIESAT, que é o Diese da Saúde e da Previdência, né? É uma intersindical de caráter nacional e que resiste, ainda existe de teimosa. E nós vamos morrer teimosos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor. Novamente, acho que as palavras finais foram fechar com chave de ouro aqui o nosso programa, um ótimo programa. Com certeza vamos conversar novamente. Acho que é sempre uma questão muito importante e só agradecer muito e também para os ouvintes, agradecer a audiência, a presença de todos e convidá-los a escutar o nosso programa também na semana que vem. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau. Até mais. Uma boa tarde.